Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Heloísa Orsolini Albertotti, tenho 37 anos. Hoje eu sou consultora de RH, tenho uma consultoria, trabalho com Executive Search, Hunting, treinamento e desenvolvimento de carreira, de liderança. Atuo muito com transição de carreira, o que é interessante, vocês vão perceber, devido à minha trajetória. E quando eu tinha 28 anos, eu sou formada em economia, né? Mas tive uma trajetória um pouco diferente, que depois que eu me formei em economia na USP, eu fui ser modelo. E trabalhei em grandes agências aqui de São Paulo. Estou em São Paulo hoje, moro aqui. E trabalhei em grandes agências, fiz comerciais, fiz desfiles, viajei muito. Eu me casei quando eu tinha 26 anos, de 26 para 27. E quando eu tinha 28, eu fui diagnosticada com linfoma não-Hodgkin de grandes células B. O que colocou um pause na minha carreira de modelo ali naquela época, né? Eu tô muito feliz de estar aqui hoje nesse primeiro Congresso Nacional Saúde Rosa, contando um pouquinho da minha história, porque eu acho que é enriquecedor a gente compartilhar histórias e a gente pode ter inspirações, tirar um pouquinho de força, um pouquinho de esperança, ver as coisas de uma maneira diferente. Eu gosto muito de poder contar a minha história hoje, mesmo depois de tanto tempo, né? Quando eu tive minha doença, eu tava com 28 para 29 anos, hoje eu tenho 37, então faz mais de 8 anos. Mas eu acho enriquecedor justamente compartilhar essa visão do como é essa vida depois do câncer, né? Muitas vezes quando a gente tem o diagnóstico e depois que a gente termina o tratamento, as pessoas falam, agora é vida normal, não olha para trás, mas não existe isso, a gente olha para trás. Eu acho que o principal aprendizado aqui é a gente conseguir olhar para trás, sempre olhando para o que isso nos tornou melhores, para o que a gente pôde aprender por causa disso, porque a gente pôde evoluir por causa disso, né? Então, contando um pouquinho para vocês como é que foi. Eu tinha 28 anos, eu não estava feliz com a minha carreira de modelo. Eu sempre quis ser mãe e eu estava numa fase já casada, querendo ser mãe e tal. E a carreira de modelo tem muita instabilidade. Mas eu não sabia como ser outra coisa. Eu não sabia como é que eu voltava a ser economista depois de mais de 5 anos sendo modelo. Eu não sabia olhar meus pontos fortes e entender onde que eles poderiam se encaixar e como é que eles poderiam ser pontos fortes para alguém. E eu tava nessa dúvida, nessa angústia muito grande, quando eu tive uma trombose. Essa trombose me levou eu senti muita dor, mas eu fiquei mais de um mês com trombose sem saber. Fiz tudo que não pode fazer, fiz exercício, fiz massagem, fiz um monte de coisa. Fui em médicos que não viram que era isso. E daí eu fiquei internada uma semana quando descobri que era trombose. Fiquei internada uma semana, o médico disse que era pílula anticoncepcional, que era pra parar a pílula e pronto. Ao mesmo tempo, ele me mandou fazer alguns exames. Eu fiz alguns exames e encontraram uma massa de 11 centímetros entre o pulmão e o mediastino. Nesse primeiro momento, ligaram pra gente, a médica, e falou, Elô, você tá aí? Você acabou de sair do laboratório, você fez um exame, tem uma massa de 11 centímetros entre pulmão e mediastino. Eu falei, quê? O que é mediastino, doutor? Eu não tô entendendo nada, porque eu tava nervosa, eu já não queria lidar com aquilo, né? E aí o meu marido estava do lado, ele trabalha em indústria farmacêutica, tem um conhecimento melhor sobre essas coisas, passei o telefone para ele. Eu lembro até hoje onde a gente estava, em que altura da Avenida Europa a gente estava descendo depois do exame. E aí a médica disse que poderia ser um linfoma, né? Me recomendou ir para o hospital. A gente começou a ligar para um, ligar para outro, e a gente ligou para um médico que recomendaram, e ele disse para ir encontrá-lo. E eu falei, vai fazer diferença eu ir hoje, agora, que era umas 7 da noite de uma sexta-feira, eu ir amanhã cedo? E ele disse que não. Então a gente combinou no sábado cedo, e quando a gente chegou em casa, meu marido ligou pro pai dele e começou a chorar no telefone. E eu me lembro que eu fui pra frente dele, comecei a dançar, eu acho que tava tocando uma música, não lembro, mas eu comecei a fazer uma dancinha e falei, ei, por que você tá chorando? Eu vou tratar e vai ficar tudo bem.
eu tive muito essa certeza desde o começo. E eu acho que talvez por uma formação espiritualizada que eu sempre tive, e eu sempre fui muito espiritualizada e sempre pensei que a gente estava aqui por algum motivo e que a gente é mais do que a casca, do que o nosso exterior. E não sei, parece que eu sempre soube que uma coisa assim iria acontecer comigo, alguma dificuldade, e que eu ia ser forte. Eu tenho um primo com síndrome de Down e eu acho que isso foi um grande ensinamento pra mim, porque eu lembro da minha tia contar a história. Quando ele nasceu, ela viu meu tio chorando e ela disse pra ele: você tá chorando? Você tem 5 minutos. Depois disso, nunca mais você vai chorar por causa disso. E eu pensei, né? Falei, sim, eu também, eu tô doente. Isso é o que tem pra hoje. O que eu faço disso, né? Como é que eu posso tornar o que eu tenho hoje melhor? Como é que eu não posso ficar chorando por isso, sempre? Então eu acho que em tudo na vida é assim. Era uma frase que eu falava muito quando eu tava doente, é o que tem pra hoje. E eu também falava, a gente nunca sabe o quanto é forte, até que ser forte é a única opção. Do mesmo jeito que uma mãe não tem outra opção a não ser forte quando ela tem um filho com síndrome de Down, por exemplo, a gente, quando a gente tá com câncer e a gente sabe que outras pessoas vão ser afetados por causa disso, eu pelo menos vi dessa forma. Quando eu vi o meu marido ali sofrendo e eu sabia quanto meus pais iam sofrer, meus irmãos, todas as pessoas, né? A minha mãe perdeu a mãe com câncer de mama quando ela tinha 56 anos, eu tinha 2, então há quase 36 anos. Eu sabia que seria muito difícil para eles e eu queria tornar isso um pouquinho mais fácil e eu me determinei isso desde o começo. Então, eu não tinha outra opção a não ser forte e era aquilo que eu tinha para hoje. E quando as meninas me passaram o scriptzinho aqui para essa palestra, para esse talk, elas me disseram: o que você diria para uma pessoa que está passando por isso? E uma das coisas, acho que talvez a mais importante, é a gente saber identificar o que você tem para hoje. Qual é a realidade que você não pode mudar hoje? Porque não perca tempo com isso. Não perca tempo com a realidade que você não pode mudar hoje. Perca o seu tempo, ou melhor, gaste o seu tempo, invista o seu tempo no que você pode fazer com isso, no que você tem controle sobre, né? Então, praticar exercício na medida do possível, com a orientação do seu médico, seguir as recomendações. Eu lembro que quando eu tava doente, eu fazia yoga todos os dias, todos. Era uma yoga de 20 minutos, era um DVD que tinha, um outro exemplo, eu tomei contato com essa Chris Carr, que é uma americana que descobriu que tinha câncer no Dia dos Namorados, e o câncer dela é incurável e intratável. E ela passa uma mensagem tão positiva, tão boa, com tudo isso, e faz mais de 20 anos que ela tá viva com essas circunstâncias, e eu olhei, puxa, se ela pode fazer isso, eu também posso, né? E ela tem um DVD com 23 minutos de yoga e eu fazia todos os dias, e eu também meditava todos os dias, e ela tinha uma imagem muito positiva e eu busquei ter isso também. Então acho que por isso também que eu falei que é legal a gente fazer essa troca de experiências, porque a gente vendo outras pessoas, a gente pode falar, se essa pessoa fez desse jeito, eu também posso fazer desse jeito, sabe? Pelo menos funcionou comigo. Então eu gostava muito de ver esses exemplos, né? E uma coisa que a Chris Carr falava, e que eu acho muito interessante, ela fala assim, quando a gente tem câncer, a gente sabe que a gente pode morrer. Mas todo mundo pode morrer. Às vezes a gente não lembra disso, às vezes a gente não pensa nisso, né? Mas todo mundo que tá vivo pode morrer. A gente pode... Quantos acidentes não acontecem, quantas doenças, quantas, né? Não é só porque é o câncer, é qualquer doença. E hoje o câncer tem uma taxa de cura super alta. Quando diagnosticado, né? Da forma correta, cedo, e por isso a importância enorme da gente prestar atenção no nosso corpo, da gente conhecer o nosso corpo, da gente se tocar, da gente perceber os nossos sintomas, da gente tentar estar bem sempre fisicamente, e quando a gente não estiver, a gente saber que isso não é o normal e a gente buscar ajuda, tem uma chance de cura altíssima, né? Não é mais como era anos atrás, que tinha uma taxa de mortalidade altíssima. E sim, quem tem câncer pode morrer, mas sim, outras pessoas também podem morrer de várias outras causas,
coronavírus, tuberculose, H1N1, acidentes e outra coisa. Muitas pessoas podem estar meio mortas vivendo, né? As pessoas acham que elas estão ali vivas e tudo certo, mas vivem uma vida talvez muito insatisfatória, muito vazia de significado, muito vazia de coisas boas, muito vazias de propósito. E propósito não desse jeito que o pessoal fala hoje em dia, que você precisa fazer o que você ama, mas não, de saber por que que você tá ali, por que que você tá num relacionamento, por que que você escolheu ter uma família e o que que você quer dessa família. E a gente esquece de às vezes se perguntar que a gente quer ser feliz, né, quando a gente faz essas coisas. E a gente se perguntar se o comportamento que a gente tá tendo nesses relacionamentos, nessa família, condizem com o objetivo que a gente tem, né? Então acho que tudo isso são coisas válidas pra gente se perguntar. E eu me lembro que minha primeira reação também quando o médico falou que eu tinha linfoma foi que eu falei que eu queria ter filho, porque ter filho sempre foi um grande sonho meu. Eu fiz minha vida para quando eu pudesse ter filho. E ele disse que o tratamento não iria afetar minha fertilidade. Só que foi uma longa trajetória e até eu descobrir de fato o que eu tinha. Foram mais de 2 meses fazendo exame, internação, saía da internação, voltava pra internação, sem descobrir, porque a primeira biópsia que eu fiz deu negativa pra câncer. Todo mundo comemorou, mas eu não, porque eu sabia, eu falava, putz, mas se não é câncer é alguma coisa, porque eu conhecia meu corpo, eu sabia que tinha alguma coisa que não tava bem. E aí, nesse momento, eu pensei, ufa, eu podia ter perdido meu cabelo, né? Preciso dar mais valor pra ele. Eu tinha um cabelão, né? Porque eu era modelo. Não só porque eu era modelo, porque hoje em dia tem muita modelo de cabelo curto, mas enfim, vocês entenderam, né? Eu tinha um cabelão, assim, e eu falei, ai, preciso dar mais valor pro meu cabelo. E comecei a fazer mais tratamento pro cabelo, deixar ele mais solto, fazia chapinha, ele ficava super brilhante e tal. E de repente, quando ele me disse que de fato era linfoma, mas e meu cabelo? Porque os outros medos eu já tinha meio que tirado nessa etapa. E aí eu disse pra ele assim, mas cabelo é o de menos, né, doutor? E ele falou, não, cabelo não é o de menos e nunca deixe ninguém falar isso pra você. Eu trabalho com mulheres com câncer há muitos anos e eu sei que o cabelo é uma das principais coisas. Então, se o câncer tem uma taxa de mortalidade parecida com alguma outra coisa, mas por que é tão ruim, né, muitas vezes? Perder o cabelo não só tem a ver com a imagem que a gente passa para as pessoas e com a imagem que a gente gosta de projetar, a gente gosta de escolher que roupa que a gente usa, que batom que a gente usa, que acessórios a gente usa, que cabelo a gente usa, para passar a imagem para os outros de quem a gente é. Quando a gente tem a obrigação de estar careca, né? Porque tem gente que corta o cabelo super curtinho ou raspa porque quer, mas a gente é obrigado, né? A gente perde, a gente não tem controle sobre isso. E não só a gente fica careca, como a gente fica mais de 6 meses careca e depois o cabelo demora para crescer, que foi o meu caso. Então, quando as pessoas falavam assim, agora a vida é normal, esquece o que passou. E eu olhava no espelho e eu tava careca ainda, até uns 3 meses depois do final do meu tratamento. E eu falava, como é que eu vou esquecer, né? Porque a nossa imagem diz muita coisa. Então, o cabelo não é o de menos. Uma outra dica que eu tenho, né? Quando eu tava em tratamento, apesar de eu estar sem cabelo, eu usava lenços de um jeito que eu gostava, que eu achava estiloso. Combinava com brinco, combinava com roupa, combinava com maquiagem, porque eu acho que o que a gente vê fora, a gente comunica pra dentro. Então, da mesma forma que eu tá careca pode comunicar pra mim, tô doente, né, não tô no que eu gostaria, eu posso usar o poder que eu tenho e a escolha que eu tenho pra tá maquiada, pra tá com uma roupa bonita que eu goste, um lenço bonito que eu goste. Eu estava sempre coradinha, que eu passava blush, passava um batonzinho, meu pai falava assim, nossa, mas você nem parece que tá doente, tá corada. Eu morria de rir, porque era blush, né? Sobrancelha eu fazia, porque ficava clarinha. Enfim, eram pequenas coisas que eu fazia que as pessoas olhavam pra mim, me viam bem, e isso era importante pra mim, porque passava pra mim mesma essa sensação de que eu estava bem, e que era assim que eu queria ficar. Quando eu fazia as meditações, uma coisa que eu sempre falo também, né, para as pessoas e que eu acho importante, eu não gostava de falar que eu tava numa luta contra o câncer ou em batalha, porque uma vez uma pessoa falou para mim que quando a gente pede a Deus força, a gente tá pedindo batalhas, a gente tem que pedir graça.
né? Então eu pensava muito nisso nessa época, e quando eu meditava, eu imaginava todas as minhas células cheias de saúde, funcionando perfeitamente, e eu imaginava como se eu estivesse conquistando essas células cancerosas aí, porque eu falava, como é que eu posso estar em guerra com alguma coisa que está dentro do meu corpo e que foi meu corpo que criou? Eu tenho que mandar amor para esse lugar, para transformar. Então eu via muito dessa forma, e quando eu meditava eu pensava nisso, né? Eu falava, deixa eu através de enviar saúde, de enviar amor, eu transformar essas células em células com saúde, com energia, enfim, com vitalidade, as que não estiverem mais me servindo para eliminar e assim. E meu tratamento foi muito bem sucedido em todos os aspectos, graças a Deus, e acho que aos médicos, a todos esses cuidados que eu tomei, que eu tive a oportunidade de ter. Uma outra coisa que eu fazia muito era olhar com gratidão. Eu olhava com gratidão o fato de eu estar com câncer, não necessariamente, mas eu olhava com gratidão o fato de eu poder parar um pouquinho de trabalhar para me cuidar, o fato de eu ter uma família que me apoiava, o fato de eu poder ter acesso a bons médicos e bons tratamentos. Tudo isso era muito, assim, hoje eu olho para trás e eu sempre imagino, se eu pudesse escolher uma imagem para retratar essa época minha, eram as pessoas dando as mãos e eu passando por cima como se fosse uma ponte, e eu falo que são as mãos que não deixavam meus pés escorregarem. Então eu tenho muita gratidão por todas as pessoas que me ajudaram de alguma forma, que rezaram por mim, que formaram uma corrente linda de oração, de torcida. Foi muito incrível. E depois de 1 ano e meio, mais ou menos, do final do tratamento, eu fiz uns exames e os médicos disseram que eu não poderia ter filhos. Que eu não tinha óvulos. Os exames mostravam que eu não tinha óvulos. Depois de uns 6, 7 médicos falarem a mesma coisa, a gente chegou em um médico que foi capaz de olhar não só o meu exame, a folha que estava lá, mas olhar para mim. E ele disse: os seus exames realmente me dizem que é impossível você engravidar. Mas eu olhando para o seu corpo, me parece que o seu exame é de outra pessoa. Você menstrua, ele disse, seu útero tá rosinha, vai tentando. O meu oncologista, apesar de ele, como médico, não poder falar para mim, claro, pode engravidar sem problema, me deixou sempre muito tranquila com relação a isso. E a gente começou a tentar, naturalmente. Em 3 meses, eu engravidei, sem fazer tratamento, da minha filha mais velha, Mariana, que vai fazer 6 anos. E quando ela tinha 10 para 11 meses, eu achava que eu só ia poder ter um filho, né? Não podia nem ter um. Eu engravidei da Gabi, que é a minha filhinha mais nova, que fez 4 anos agora. Meu marido brinca que ele conseguiu engravidar uma mulher sem óvulos. Então, assim, gente, a mensagem que eu quero passar aqui para vocês é que pequenos milagres acontecem todos os dias, né? A gente tem que saber que cada uma dessas coisinhas é um milagre, apreciar as pequenas coisas que a gente tem na vida, ter gratidão por tudo que a gente tem de bom, porque a vida tem mesmo as dificuldades, tem as coisas ruins. Às vezes a pessoa não tem câncer, mas ela tem um outro problema seríssimo, ela tem um filho com deficiência, ela tem um parente, um pai, uma mãe com mal de Alzheimer, ela tem dificuldades, fazem parte da vida, né? Acho que o ponto em questão aqui é que muitas vezes, a gente precisa aprender a lidar melhor com essas dificuldades, a gente precisa pensar como é que eu posso transformar isso, como é que eu posso tirar o melhor disso, como é que eu posso ser forte, já que ser forte é a única opção, porque a gente pode, eu tenho a opção de ser fraca também, mas poxa, que benefício isso vai me trazer, ou que benefício isso vai trazer para as pessoas ao meu redor, né? Então, quais são as pequenas coisas que eu posso fazer que tornem esse meu momento, que é difícil pra caramba, um pouquinho melhor? E eu acho que a gente falar sobre isso, inclusive falar sobre o depois, a gente tá junto, a gente fazer essa rede que se apoia, é uma das coisas que pode tornar esse momento um pouquinho melhor, né? Então, acho que esse era meu recado para vocês. Mais uma vez, eu ressalto que eu fiquei muito feliz e honrada de ser convidada para esse primeiro congresso de Saúde Rosa, porque eu realmente acredito que trocar experiência é uma forma super enriquecedora da gente poder tornar esse momento difícil um pouquinho melhor. E continuem acompanhando, porque amanhã tem mais palestras. Espero que vocês tenham gostado.
Tô à disposição, se alguém quiser perguntar alguma coisa, mandar mensagem pra mim, pode me mandar, tá bom? Acho que eles vão colocar ali embaixo, meu Instagram é hwalbertotti. Fiquem super à vontade, tá? Tô muito feliz de estar aqui. Como eu disse, continuem acompanhando que amanhã tem mais palestras. Super beijo pra vocês.